Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a uma nova emissão de Telesur Notícias em português. Eu sou Michele de Mello e, como sempre, converso com vocês desde os estúdios centrais da Telesur em Caracas, Venezuela. Começamos agora a ver algumas das notícias de maior destaque da América Latina e do mundo dessa semana. A situação política da Venezuela foi um dos temas mais polêmicos durante a 74ª Assembleia Geral da ONU. Por um lado, o movimento de países não alinhados reforçou seu apoio à soberania da Venezuela e o seu repúdio ao bloqueio dos Estados Unidos. Por outro, diversos países alinhados ao governo de Donald Trump usaram inclusive informações falsas para atacar a Venezuela. Mentiras que foram desmontadas pelo governo bolivariano, como vemos no material a seguir. Durante o seu discurso na ONU, o presidente da Colômbia, Iván Duque, entregou um dossiê de 128 páginas denunciando, entre outras coisas, que a Venezuela apoiava o Exército de Libertação Nacional, o ELN, mostrando uma foto de um acampamento da guerrilha colombiana que supostamente estaria no território venezuelano. No entanto, mais tarde, meios de comunicação colombianos identificaram que a foto foi tirada em 2015 e que o acampamento do ELN está localizado em El Tambo, região do departamento de Cauca, na Colômbia. Além de desmentir as acusações, a vice-presidenta da Venezuela também reiterou o vínculo entre o grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos com Juan Guaidó. Então, mostro essas fotos para que vejam o que estamos enfrentando. Enfrentamos a instrumentalização de grupos criminosos, organizações paramilitares e narcotraficantes para desestabilizar Venezuela. Os Estados Unidos e seus satélites regionais preparam na Colômbia uma agressão contra a Venezuela. Delcy Rodrigues também mostrou a localização exata de 3 acampamentos de treinamento de grupos armados nas cidades colombianas de Maicao, Santa Marta e Riohacha, e condenou a aplicação de mais de 350 medidas coercitivas unilaterais contra a Venezuela nos últimos 4 anos. O terrorismo econômico causou a diminuição dos ingressos financeiros venezuelanos em mais de 9 vezes e se estima que entre 2015 e 2018 as perdas econômicas foram de 130 bilhões de dólares. E essa semana, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões que anulam sentenças da Operação Lava Jato. Além disso, o Senado aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência. E desde São Paulo, nosso correspondente Inácio Lemos nos oferece mais detalhes. Hola Michelle, duas notícias importantes chegam desde Brasília nessa semana. Por um lado, o Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência impulsada pelo governo de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Porém, concedeu a manutenção do salário 14º no Brasil para aqueles trabalhadores com até 2 salários mínimos. Isso significa uma derrota para os interesses do plano de ajuste neoliberal do ministro de Economia, Paulo Guedes. Por outro lado, a Corte Suprema, o STF, concedeu e determinou que os delatores devem apresentar suas alegações finais antes do que os réus delatados. Nesse sentido, confronta o modus operandi da Operação Lava Jato e pode compreender uma revisão e anulação de uma das 2 condenas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E seguimos com a nossa série Raio-X das Privatizações, um panorama das maiores empresas da lista de 17 instituições que o governo Bolsonaro quer vender até o final desse ano. Na emissão de hoje, vamos explicar o papel da SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Vejamos. O SERPRO é o Serviço Federal de Processamento de Dados, uma empresa pública com sede em Brasília, criada em dezembro de 1964. Em 2018, a receita líquida da empresa foi de 10 bilhões e 800 milhões de reais e encerrou o ano com um lucro de 459 milhões de reais, um aumento de quase 4 vezes em relação a 2017. Uma estrutura com 9.200 funcionários e foi considerada a melhor empresa do ramo digital em 2019 pelo ranking da revista Exame. A empresa é responsável por desenvolver soluções tecnológicas para o Estado, criando sistemas internos para órgãos como a Receita Federal, o Denatran, o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. Por isso, trabalha com dados sigilosos de milhões de brasileiros. O SERPRO tem cerca de 3.000 clientes e, além de trabalhar para o Estado, no setor privado, a estatal atende gigantes como o Uber, 99pop e as lojas Avan. E o que acontece se a empresa for privatizada? Além de o Estado brasileiro deixar de receber anualmente esse R$500 bilhão em lucros da empresa, dados sigilosos e fiscais, como das contas bancárias de mais de 38 milhões de brasileiros, estarão nas mãos de uma empresa privada que pode utilizá-los como bem entender.
E a empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, Dataprev, também está na lista de privatizações do governo Bolsonaro. Vejamos qual que é a função social desta empresa estatal. Criada em 1974, a Dataprev é uma empresa vinculada ao Ministério da Economia e ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Possui 3.600 funcionários e terminou o ano de 2017 com uma receita líquida de 309 milhões de reais. Presta serviços a 35 milhões de brasileiros e é responsável, por exemplo, pelo processamento do pagamento das pensões e aposentadorias, também pela aplicação online dos pedidos do seguro-desemprego. E é o Dataprev que administra o Cadastro Nacional de Informações Sociais, por onde os brasileiros podem ter direito a aposentadorias e salário-maternidade, uma função que atende a 14% da população. E o que pode acontecer se a empresa for privatizada? Bom, esse seria o primeiro passo do governo Bolsonaro para criar uma estrutura privada que seria totalmente funcional aos novos moldes da Previdência Social que o governo quer aprovar com a reforma da Previdência. Um sistema privado dominado por fundos de captação. Com a privatização do Dataprev, todo o acesso a dados do seguro-desemprego e do sistema previdenciário estariam nas mãos de entes privados. E essa semana também é decisiva para a Escola de Formação Paulo Freire, em Pernambuco. A Justiça tenta desalojar os militantes do MST desse espaço. O nosso repórter André Vieira esteve no local e nos conta mais. Dos 500 hectares de terras de produção agroecológica do assentamento Normandia, em Caruaru, Pernambuco, 14 são de uso coletivo e abrigam o Centro de Formação Paulo Freire, que em mais de 20 anos recebeu 8.000 estudantes. O governo de Jair Bolsonaro entrou com uma ação na Justiça para pedir o cumprimento de uma ordem de despejo antiga que questiona esse espaço de uso comum dos assentados. Essa ação é uma ação jurídica, porque a natureza é jurídica, mas é uma ação política, ideológica, contra o movimento, por aquilo que o MST aqui em Pernambuco representa da sua história. Além do centro de formação, a área ameaçada de despejo também possui um espaço de lazer, um espaço para receber as crianças e 3 agroindústrias, que produzem diariamente 500 quilos de pães e bolos, processa 5.000 quilos de carne, 5.000 quilos de tubérculos e gera 130 empregos diretos e indiretos. É muito bom lá, viu? Faço caminhada, o meus netos, dia de domingo vamos para lá para o centro de formação. Os meninos gostam muito de brincar de bola e agora a gente perder. O prazo máximo para a saída voluntária determinada pela Justiça é o próximo dia 10 de outubro. Mas os camponeses e os apoiadores do centro prometem resistir. André Vieira e Sebastião Soto para a Telesur Notícias em português. Em outubro, 3 países vizinhos terão eleições gerais. São eles Argentina, Bolívia e Uruguai. Vejamos como avança essa agenda eleitoral com os nossos correspondentes em cada país. Primeiro vamos saber como andam nossos irmãos argentinos e diretamente de Buenos Aires com a nossa correspondente Sabrina Roth. Saudações para vocês nos estúdios. Segundo dados oficiais, 35,4% da população argentina é pobre e 7,7% está abaixo da linha da indigência. Existem 16 milhões de pobres no país. Esses dados foram tomados antes das eleições primárias de agosto. Até o final do ano, a taxa de pobreza poderá chegar a 40%. Por enquanto, Maurício Macri segue prometendo que haverá mais trabalho, melhores salários, alívio no final do mês, quando não cumpriu sequer uma promessa da campanha de 2015 e já completa 3 anos e 9 meses de gestão. Enquanto isso, Alberto Fernandes segue crescendo. Segundo as últimas pesquisas, a chapa do Frente de Todos tem 52% de intenção de votos contra 32% que teria Maurício Macri. E na Bolívia, setores da oposição tentam boicotar as eleições com atos violentos, um cenário parecido ao vivido na Nicarágua no ano passado. E Fred Morales está em La Paz e nos conta mais detalhes. O cronograma para as eleições de governo e Congresso do próximo dia 20 de outubro se cumpre sem maiores contratempos. O Tribunal Eleitoral já distribuiu os materiais que serão usados para a votação em 33 países, enquanto os 9 candidatos intensificam suas campanhas. Desses, 3 se destacam nas pesquisas prévias. Evo Morales, candidato à reeleição, tem entre 10 e 12 pontos percentuais de distância do segundo, o ex-presidente conservador Carlos Mesa. Já em terceiro lugar está outro candidato também conservador, Oscar Ortiz. A oposição política não parou na sua intenção de boicotar as eleições. Através de comitês cívicos, nas principais cidades promove plenárias abertas com a intenção de declarar greves nos dias prévios à eleição.
Até agora, fracassaram as tentativas opositoras para que o presidente Morales renuncie à sua candidatura e para que renunciem os membros do Tribunal Supremo Eleitoral. Já no nosso vizinho do Sul, Uruguai, nessa semana aconteceu o último debate eleitoral entre os principais candidatos dessas eleições. E Mateu Gri, desde Montevidéu, nos conta tudo. Aconteceu no Uruguai o primeiro e único debate presidencial frente às eleições do dia 27 de outubro. Os dois candidatos que lideram todas as pesquisas de opinião compareceram. De um lado, Daniel Martínez, integrante da Frente Ampla, que lidera as pesquisas com aproximadamente 40%. E seu oponente, o principal líder opositor, Luiz Lacalle Pou, que alcançaria uma votação de 22% a 26%, dependendo de qual consultora se use como referência. Se nenhum dos candidatos obtiver 50% mais um dos votos no dia 27 de outubro, haverá segundo turno no último domingo de novembro, que determinará quem será o próximo presidente dos uruguaios. E já completaram 18 dias da greve dos trabalhadores da General Motors nos Estados Unidos. Essa já é considerada a paralisação mais longa da empresa desde 1970. São cerca de 46 mil trabalhadores e trabalhadoras que há mais de 3 semanas buscam assinar um novo acordo coletivo com a General Motors. E a repressão é forte. Sob a desculpa de crimes de corrupção, o FBI, Serviço Federal de Investigação dos Estados Unidos, tem feito buscas e apreensões na casa de líderes sindicais. A General Motors suspendeu o pagamento dos salários dos grevistas e, por isso, os sindicatos da categoria têm oferecido uma ajuda financeira de 200 a 250 dólares por semana. E na terça-feira, os chineses celebraram 70 anos da Revolução que deu início à República Popular da China. Vamos saber mais detalhes de como foi essa comemoração e o que se espera para o próximo ano com a nossa correspondente diretamente de Beijing, Iranci Peraza. No último dia 1º de outubro, China celebrou 70 anos do seu nascimento como República Popular. As autoridades do país aproveitaram a celebração para mostrar todos os avanços que a nação teve em matéria econômica, política e militar. Também aproveitaram para mostrar sua força em meio a um cenário cada vez mais adverso ao gigante asiático. A festa pelo nascimento da nova China ratificou o processo revolucionário chinês desde 1949 até hoje em dia. Algo que permitiu ao país deixar de ser semifeudal para se converter na segunda potência mundial. Justamente no mesmo lugar em que há 7 décadas o presidente Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China, o atual chefe de Estado, Xi Jinping, prometeu que o futuro do país será de progresso, desenvolvimento, paz e vitórias. E dessa maneira, chegamos ao final de mais uma emissão de Telesur Notícias em português. Você também faz parte dessa produção, por isso deixe seus comentários, sugestões e críticas, que certamente nós vamos escutar. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima!